As tensões entre Estados Unidos e Irã atingiram um novo patamar de escalada nas últimas semanas e meses, marcando um período de grande incerteza geopolítica. A dinâmica complexa envolve os governos dos Estados Unidos e do Irã, com a participação ativa de aliados regionais como Arábia Saudita e Israel, e o olhar atento de potências globais como China e Rússia. Incidentes específicos, que vão desde ataques a petroleiros até o abate de drones, têm culminado em uma atmosfera de confronto cada vez mais palpável, concentrada principalmente na estratégica região do Golfo Pérsico, mas com implicações que reverberam globalmente. As raízes dessa desconfiança mútua são profundas e históricas. A Revolução Iraniana de 1979 é frequentemente citada como o marco inicial das hostilidades modernas, transformando radicalmente as relações entre os dois países. Desde então, diferenças ideológicas profundas e uma disputa acirrada por influência regional têm alimentado um ciclo de ações e reações. A questão do programa nuclear e balístico do Irã, percebido por Washington e seus aliados como uma ameaça à segurança, permanece um ponto central de discórdia. Um ponto de virada recente e significativo foi a retirada dos do acordo nuclear iraniano em 2018. Essa decisão, unilateral por parte dos Estados Unidos, foi acompanhada pela reimposição e intensificação de sanções econômicas contra o Irã. A doutrina de pressão máxima, adotada pelos Estados Unidos, visava estrangular a economia iraniana, limitando severamente sua capacidade de financiar programas controversos e apoio a milícias regionais. Em resposta, o Irã adotou uma postura de resistência ativa, que incluiu ações percebidas como provocativas pela comunidade internacional, como o ataque a petroleiros, o abate de drones de vigilância americanos e o contínuo apoio a grupos armados em várias partes do Oriente Médio. A presença militar dos IMIUA na região, com exercícios militares conjuntos com aliados, serve como um contraponto à crescente assertividade iraniana. A Arábia Saudita e Israel, ambos com profundas preocupações sobre a influência iraniana, desempenham um papel crucial, atuando como parceiros estratégicos do EUA e, por vezes, como catalisadores de tensões. Enquanto isso, potências globais como China e Rússia mantêm posições mais ambíguas, equilibrando seus interesses econômicos e geopolíticos na região. O Estreito de Hormuz, uma via marítima vital para o comércio global de petróleo, emerge como um ponto de estrangulamento estratégico, onde qualquer incidente pode ter repercussões econômicas imediatas e de longo alcance. Ameaças de retaliação mútua em caso de ataque, o aumento da atividade cibernética e a crescente militarização da região são indicativos da fragilidade do equilíbrio atual. O discurso belicista de ambos os lados tem se intensificado, alimentando preocupações sobre a proliferação nuclear e a possibilidade de um conflito maior. A pandemia de Covid-19, embora tenha desviado a atenção global e imposto desafios internos a ambos os países, não diminuiu a intensidade das tensões subjacentes. A questão dos direitos humanos no Irã, frequentemente destacada pela mídia internacional, adiciona outra camada de complexidade à percepção global do conflito. A corrida armamentista na região, a falta de sucesso em tentativas diplomáticas e o peso da eleição presidencial dos Estados Unidos nas políticas futuras são fatores que contribuem para a volatilidade. A visão da população iraniana e americana sobre o conflito, moldada pela mídia e por grupos de pressão, reflete a polarização e a preocupação com o custo humano e econômico de uma guerra. A complexidade das alianças regionais e a busca incessante por um equilíbrio de poder tornam cada movimento um cálculo delicado. Ataques atribuídos a um ou outro lado, manobras navais no Golfo e a constante vigilância militar são a norma. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A enumeração e a descrição dos eventos mais significativos que levaram à escalada atual revelam um padrão preocupante de ações e reações. Ataques a instalações petrolíferas, como os que atingiram a infraestrutura saudita, foram atribuídos ao Irã ou a milícias por ele apoiadas, embora Teherã sempre negue envolvimento direto, alegando que tais incidentes são resultado de tensões regionais preexistentes.
A apreensão de navios mercantes no Estreito de Hormuz por forças iranianas, sob pretexto de violações marítimas, tem sido uma tática recorrente para pressionar a comunidade internacional e demonstrar a capacidade de Teherã de interromper o fluxo de petróleo. Exercícios militares provocativos no Golfo Pérsico, envolvendo a Guarda Revolucionária Iraniana, são frequentemente interpretados por Washington como demonstrações de força e ameaças à liberdade de navegação. As alegações e contra-alegações de ambos os lados sobre a autoria e motivação dos incidentes criam uma névoa de incerteza. Enquanto os Estados Unidos e seus aliados fornecem relatórios de inteligência e dados de satélite sobre movimentações militares, o Irã contra-argumenta com narrativas de autodefesa e resistência contra a pressão máxima imposta por Washington. Declarações oficiais de Washington e Teherã diferem drasticamente, cada uma pintando o outro como o agressor. Relatórios de agências de inteligência ocidentais e regionais frequentemente corroboram a visão americana, enquanto Teherã busca apoio em países como a China e a Rússia, que pedem contenção e diplomacia. As ações coordenadas de aliados do CIEUA na região, como a Arábia Saudita e Israel, incluem exercícios militares conjuntos e o aumento da vigilância, intensificando a sensação de cerco para o Irã. Em contrapartida, as ações de milícias apoiadas pelo Irã, como o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen, continuam a ser um pilar da estratégia de guerra assimétrica de Teherã, permitindo-lhe projetar poder e infligir custos sem um confronto direto com os Estados Unidos. As respostas diplomáticas de outros países, muitas vezes pedindo desescalada, têm tido sucesso limitado em conter a espiral de tensões. A mobilização de forças armadas e o aumento da segurança em infraestruturas críticas em toda a região são sinais tangíveis da preparação para o pior. Felizmente, até o momento, não há relatos significativos de fluxo de refugiados ou deslocados internos diretamente atribuíveis a esta fase da escalada. Uma comparação do poderio militar e tecnológico entre ENEA e Irã revela uma assimetria considerável. Os Estados Unidos possuem uma superioridade esmagadora em termos de armamento convencional, força aérea e capacidade naval. No entanto, o Irã desenvolveu uma robusta capacidade de defesa aérea, mísseis balísticos e uma estratégia de guerra assimétrica focada em drones, minas e ataques rápidos por meio de pequenas embarcações, visando explorar vulnerabilidades e negar superioridade ao adversário. A tecnologia de drones e mísseis do Irã, embora menos avançada que a americana, é suficiente para representar uma ameaça significativa a instalações militares e petrolíferas na região. O impacto das sanções na capacidade militar iraniana é inegável, limitando o acesso a tecnologias e peças de reposição, mas não impediu o desenvolvimento de capacidades domésticas. O apoio militar dos EUA a seus aliados, incluindo a venda de armamentos avançados, visa fortalecer a dissuasão. O papel de grupos paramilitares iranianos, como a Força Quds, é central na execução de operações de influência e apoio a milícias. Tentativas de desescalada por parte de mediadores internacionais, como Omã e a Suíça, continuam a ocorrer nos bastidores, mas os avanços são lentos. A vigilância aérea e marítima tem aumentado exponencialmente, com disputas territoriais e marítimas, especialmente em torno das ilhas do Golfo, contribuindo para a volatilidade. Ataques a navios mercantes e ameaças à liberdade de navegação têm gerado reações negativas nos mercados de petróleo e nas bolsas de valores, refletindo a preocupação com a segurança das rotas comerciais. Analistas de segurança internacional alertam para o custo financeiro da escalada militar, tanto para os orçamentos de defesa quanto para a economia global. A retórica de olho por olho e o aumento da propaganda e da desinformação de ambos os lados dificultam a busca por uma solução pacífica. O impacto geopolítico e econômico dessa escalada é multifacetado e profundo. Os preços do petróleo são o termômetro mais sensível. Qualquer incidente na região do Golfo Pérsico, especialmente no Estreito de Hormuz, provoca uma imediata alta nos valores, gerando incerteza nos mercados globais de energia.
A economia global enfrenta potenciais repercussões para o comércio internacional, com interrupções nas cadeias de suprimentos e retração de investimentos. A estabilidade regional é severamente comprometida, com o risco de um conflito mais amplo envolvendo países vizinhos. As alianças internacionais são postas à prova, exigindo que potências como China, Rússia e União Europeia definam seus posicionamentos. O diálogo nuclear, já fragilizado, vê suas perspectivas de reviver o acordo nuclear iraniano e na não proliferação diminuírem a cada incidente. O potencial para uma crise humanitária, com o aumento dos fluxos migratórios e de refugiados, é uma preocupação crescente. A intensificação dos ataques cibernéticos e a volatilidade nos mercados financeiros globais são consequências diretas. A retração do investimento estrangeiro na região e o declínio do turismo são impactos econômicos adicionais. A ruptura de relações diplomáticas entre países e a limitada eficácia de organizações internacionais como a ONU em mediar a crise são evidentes. Preocupações com os direitos humanos em zonas de conflito e ameaças à segurança da navegação e aérea persistem, enquanto o potencial aumento do terrorismo na região adiciona outra camada de complexidade. Diante deste cenário volátil, os cenários futuros para as relações entre Estados Unidos e Irã se desenham em diferentes matizes, cada um com suas próprias complexidades e consequências. A desescalada diplomática permanece como a via preferencial, embora desafiadora. A possibilidade de negociações mediadas por terceiros, com destaque para propostas de paz ou acordos temporários, exige um ambiente de confiança que atualmente é escasso. Mediadores potenciais como Omã, Suíça e a ONU têm desempenhado papéis nos bastidores, mas as condições para o reinício das negociações nucleares, especialmente no que tange ao JCPOA, são difíceis de satisfazer para ambos os lados. Os Estados Unidos exigem um acordo mais abrangente, que inclua o programa de mísseis balísticos do Irã e seu apoio a milícias regionais, enquanto o Irã insiste no levantamento total das sanções impostas por Washington. Concessões de cada lado seriam fundamentais, e a importância dos canais de comunicação de bastidores nunca foi tão crítica para evitar mal-entendidos e abrir portas para um diálogo mais formal. Um cenário de conflito localizado, caracterizado pela continuação de ataques e retaliações limitados, sem escalada para uma guerra total, é uma possibilidade real. Isso implica um foco em alvos militares específicos ou infraestruturas críticas, como já observado. O uso de proxies, ou representantes, por ambos os lados, permite que as partes envolvidas evitem um confronto direto que poderia levar a uma guerra em grande escala. Ataques cibernéticos, uma forma cada vez mais sofisticada de conflito, e a guerra de informação e propaganda, que visa moldar a opinião pública e deslegitimar o adversário, seriam intensificados neste cenário. Contudo, a possibilidade de um conflito aberto, uma guerra em grande escala na região, não pode ser descartada. Os riscos e as consequências seriam catastróficos. O potencial envolvimento de outras potências regionais, como a Arábia Saudita e Israel, e potências globais, como a China e a Rússia, transformaria a dinâmica. As implicações para a economia mundial e a geopolítica seriam profundas, com estimativas de custos humanos e materiais incalculáveis. O impacto em rotas comerciais vitais e cadeias de suprimentos globais seria imediato e devastador. Outros fatores também podem influenciar o curso dos eventos. Uma mudança de liderança, seja nos Estados Unidos ou no Irã, poderia alterar significativamente as políticas externas de ambos os países. A pressão interna, tanto pública quanto econômica, em ambas as nações, desempenha um papel crucial. Fatores imprevistos, os chamados cisnes negros, sempre representam um risco de alterar drasticamente o curso do conflito. A busca por novos acordos de segurança regionais, as ações da comunidade internacional através de resoluções da ONU ou sanções adicionais, e o papel das novas tecnologias, como a inteligência artificial, na guerra moderna, são elementos a serem considerados. A ascensão do conflito híbrido, combinando táticas militares, cibernéticas e de desinformação, é uma tendência.
como as próximas eleições podem influenciar a política externa e as estratégias de contenção de um lado ou de outro, são pontos de atenção. A contínua guerra por procuração e a fadiga de guerra da população em geral também são fatores que podem pressionar por uma resolução. Rumores ou evidências de negociações secretas e a influência da diáspora iraniana e americana também podem emergir. A possibilidade de reconciliação regional entre países do Golfo seria um passo significativo. Mas a crise de refugiados e a eventualidade de uma intervenção externa de outras potências permanecem como preocupações latentes. A diplomacia de crise, com esforços rápidos para evitar um conflito maior, é vital neste momento. Os próximos passos a observar incluem a análise meticulosa de declarações oficiais e discursos de líderes, o monitoramento de movimentações militares, como exercícios, deslocamento de tropas e navios, fornecerá insights sobre as intenções de cada lado. Reuniões diplomáticas entre representantes de países ou organismos internacionais serão cruciais para qualquer tentativa de desescalada. A análise de relatórios de inteligência, as reações dos mercados financeiros e a cobertura da mídia internacional darão um panorama mais completo. Ações da ONU, como resoluções ou missões de paz, a imposição de novas sanções ou o alívio das existentes, e protestos internos em qualquer um dos países, demandam atenção. Reuniões do G7 ou G20, ataques cibernéticos notáveis e a atividade de grupos armados apoiados por um dos lados são indicativos da intensidade do conflito. Viagens diplomáticas de alto nível e votações no Conselho de Segurança da ONU são pontos de inflexão. Os comentários de especialistas em geopolítica, mudanças na legislação de segurança nacional e até mesmo eventos inesperados, como descobertas arqueológicas ou culturais que possam influenciar as relações, devem ser considerados. As preocupações com o impacto ambiental de um conflito, a resposta à saúde pública em uma região já fragilizada e os relatórios de organizações de direitos humanos completam o quadro de observação. A imprevisibilidade da região exige vigilância constante e uma análise multifacetada para compreender e antecipar os próximos capítulos desta complexa e perigosa disputa.